sejam todos bem-vindos. Esse vídeo é um resumo sobre os principais objetos da pré-história. A pré-história tem 3 épocas, que é o Paleolítico, que é a pedra lascada, que ela vem do período de 2,5 milhões de anos antes de Cristo até 10.000 antes de Cristo. Aí vem o período Neolítico, que é o pedra polida, que é de 10.000 a.C. a 5.000 a.C. E a do metal, que é de 5.000 a.C. até por volta de 3.500 anos antes de Cristo. A pedra lascada era literalmente pedras que eles quebravam e pegavam as lascas para utilizar como flecha, arpões para pescar, agulhas para perfurar pele, e também eles tinham uma espécie de propulsores, onde eles encaixavam a flecha de pedra, de ponteira de pedra, e jogavam ela mais longe do que só com a força do braço. Eram utilizados também alguns pedaços de madeira, onde eles amarravam pedras, que usavam para arrancar tubérculos, tipo umas batatas da época, e cortar madeira também, e até despedaçar animal, que hoje em dia a gente não é muito usado, mas antigamente era muito comum. Eles usavam esses tipos de pedras amarradas em pedaços de pau para despedaçar o corpo dos animais que eles caçavam para comer. E um grande exemplo de esse daqui é o mais perfeito e mais simples objeto que eles usavam na época, que era para cortar e separar os animais e alimentos e frutos, era usado para cortar, era como uma faca da época. Lembrando que hoje em dia já é bem complicado fazer ferramentas, e naquela época eles não tinham nenhum tipo de ajuda, era só eles e uma pedra. Então, há algumas controvérsias de que as mulheres também ajudavam na fabricação de armas ou de objetos para cortar. Então, mas alguns historiadores acreditam que sim, que as mulheres também ajudavam, e outros que não. Então, aí é um grande enigma da antiguidade. Então, a gente entra no período da pedra polida, onde a pedra já não eram mais lascas. Eles tiravam as lascas e depois, com outra pedra, iam batendo até que a pedra ficasse lisinha e surtisse um efeito bem melhor para o uso deles no dia a dia. E esse é um dos exemplos de ferramentas que eles utilizavam no dia a dia. Eram panelas, eram pedras grandes, onde eles colocavam sementes e esfregavam com a pedra menor por cima para descascar as sementes que eles achavam, e conchas e objetos para colocar água, alimento. É bem interessante esse período, a criatividade que eles tinham. Esse é um dos exemplos da pedra polida, que é o mesmo que o machadinho da pedra lascada, só que agora lisinho, né? Bem mais feito, melhor feito, muito mais fixado, muito mais fácil de ser utilizado. Esse já é quando inicia os primeiros na agricultura, né? Utilizar eles muito na agricultura. A agricultura vai crescendo, já vai melhorando. É com esses tipos de machadinhas que eles utilizavam. Esses são vasos de cerâmica, aí já inicia também o início da cerâmica, e muito bem pintado. Eles pintavam com sangue de animais, pedaços de madeira colorida, triturado, e faziam essas cerâmicas manualmente, muito bem feita, para armazenar água, alimentos. Esse é um lugar muito incrível, chamado Cromeleque de Almendres, um nome um pouquinho peculiar, que está situado em Portugal, em Évora, no país Portugal, em Évora, na cidade. Eles são pedras que eles colocavam, que era como se fosse um culto aos astros e à natureza. Servia para encontros tribais, onde os líderes tribais se reuniam para fazer rituais religiosos, né? E eles eram todos virados para o nascer do sol. No solstício de verão, a disposição das pedras, elas ficavam exatamente viradas para o nascimento do sol.
Nessas pedras estão calculadas exatamente as fases da Lua. Eles serviam, tipo, há hipóteses também, não foi comprovado, mas há hipóteses que eles serviam para observatório astronômico. Também foi usado muito no ciclo agrícola, para onde eles viam a época certa de plantar, de colher, através da sombra que os astros faziam nas pedras, Sol e a Lua. Eles seguiam isso de uma forma muito perfeita e usavam certinho como a época de plantar e observava o Sol e a Lua pelas sombras dos astros nessas pedras, o que é algo maravilhoso. Naquela época era utilizado muito de madeira, santuários de madeira, né? Religiosamente falando, os santuários eram mais normais de madeira. Só que quando eram mais cidades aglomeradas, esta mesmo tinha dezenas de casas construídas ao redor desse pequeno círculo de pedra maravilhoso. Tinham casas, dezenas de casas construídas, e eram os santuários de pedras, que eram mais bem feitos e mais raros também. E todas as pedras há algum tipo de desenho entalhado nelas. Eles vêm de rituais que eles faziam, usavam as pedras como para deixar marcado exemplos dos rituais deles da época. E esse é Stonehenge. É um templo religioso e astrológico que o nome significa pedra de eixo. Pedra, stone, range, eixo. Existem muitas teorias ao redor desse templo. Uma delas, que é um ritual, era feito rituais para um grupo muito seleto de pessoas de classe muito alta. Outra delas, que as propriedades de sons desse local pode ser hipnotizante para as pessoas da época. Eles utilizavam a acústica do som ali naquele local, que, segundo alguns historiadores, realmente é bem diferente dos outros lugares para hipnose. E que o círculo é feito de pedras de longe, de outros lugares, sem ser da Irlanda. Então fica-se a dúvida como foram trazidas essas pedras que pesavam a mais leve 4 toneladas, as mais pesadas 25 toneladas. Como foram trazidas todas essas pedras para esse local? Isso é algo divino de se pensar. E a construção de Stonehenge foi muito grande. Então, ele foi dividido em períodos, 3 períodos. 3100 a.C. foi o primeiro período. Que eles começaram, tipo, ponhar uma vala, fazer uma vala, alinhava com o pôr do sol aquela vala, é tipo um buraco mesmo. E o último dia do inverno e as fases da lua. Era tudo alinhadinho, muito perfeitamente, para que eles pudessem saber exatamente quando iniciavam o solstício de inverno, o solstício de verão. E o segundo período, que é de 2150 anos antes de Cristo. Foram começaram a erguer os círculos de pedras, né? Primeiro eles utilizavam as pedras azuis, e essas pedras azuis, elas pesavam mais ou menos, né? 4 toneladas. E elas foram transportadas de umas montanhas que tinha próximo ali, mas nem era no mesmo país, era no país de Gales, a cerca de mais ou menos 24 quilômetros do local onde está Stonehenge atualmente, né? Onde sempre esteve, na verdade. Ele foi começado a fazer essas pedras azuis, são pedras menores, tanto que hoje, tipo, algumas delas está até espalhada, não está mais em ordem. Essas pedras que foram transportadas, elas eram 35 pedras de 4 toneladas cada uma. No terceiro período de construção, que é do ano 2075 a.C., eles derrubaram essas pedras azuis e trouxeram os megalitos, que eram pedras levinhas, 25 toneladas de pedra cada uma,
que foram transportadas uns 19 quilômetros, que eles trouxeram essas pedras por 19 quilômetros para construir. E não é só isso. Após eles erguerem esses megalitos de 25 toneladas, eles ergueram 60 pedras azuis acima dos outros megalitos que eles já trouxeram de lá. Então foram mais 60 pedras azuis acima das outras, que formaram um círculo e dentro fizeram outro círculo em forma de ferradura, com 19 pedras. Eles gastaram no total, em média, que não se sabe exatamente, mas em média, 30 milhões de horas de trabalho. E muitos trabalhadores diferentes e gerações de trabalhadores que viveram, nasceram e morreram naquele lugar para construir hoje o que a gente conhece por Stonehenge, um lugar maravilhoso e até, segundo alguns, místicos, que eram guiados por magos celtas que faziam cultos naquele local. Essas pedras engraçadas e diferentes eram usadas para moer alimento. Eles colocavam sementes dentro desses buracos e com pedras redondinhas que encaixavam perfeitamente naqueles buracos, eles iam moendo e fazendo farelo de sementes que eles utilizavam para alimento. Vamos falar agora um pouquinho sobre a divisão das tarefas, como que era feita naquela época. No Paleolítico, os homens eles caçavam, pescavam e cuidavam da segurança do grupo. E as mulheres cuidavam das crianças, da casa, colhiam frutos e vegetais. No período Neolítico, os homens faziam armas, caçavam, pescavam, construíam abrigos, e as mulheres cuidavam da terra, preparavam alimentos, ajudavam a fazer armas também, cuidava dos filhos da casa. Mas na idade do metal, mudou-se um pouco essa divisão de trabalho, porque aumentou a produção agrícola, que também, consequentemente, aumentou o número de população, surgiram novas funções, que agora tinha o sacerdote, tinha o guerreiro, porque já não era mais povoados, eram cidades, né, com povoação que aumentava dia a dia. Algumas tinham até milhares de habitantes por cidades. E então tinha divisões diferentes. E tinha os artesãos que faziam os artefatos de metal. A idade do metal ela foi dividida em 3 fases: a idade do cobre, do bronze e do ferro. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A questão da moradia que eles tinham na época é bastante variada de acordo com o número de anos que se passavam. Primeiro, eles viviam em cavernas e também faziam em valas grandes, né? Eles faziam casas ali com materiais precários. Após as cavernas, eles começaram a habitar em tendas. E essas tendas eram feitas de pele de animais, restos de árvore, galho de árvore, troncos de madeira. Ali, nessa época, que começou os primeiros assentamentos, porque até agora essa população era totalmente nômade. Eles ficavam ali dependendo da caça que tinha no local, dependendo muito da água que tinha no local, do frio ou do calor. Então eles eram nômades, eles viajavam muito. Então eles não tinham uma casa fixa. E nessa época começou os primeiros assentamentos, que eram chamados de nurangues, que eram casas de pedra empilhada, um semicírculo, quase uma pirâmide, né? Não chegava até o fim da pirâmide, era cortada a metade, e eram só de pedras e barro. E eram os primeiros assentamentos, que eles começaram a ser seminômades. E nesse período, eles já estavam praticamente no final da pré-história. Eles já faziam casas já construída própria mesmo, com pedras. Eles faziam pedras laterais grandes e sempre construções muito grandes. Era mais ou menos na época que foi criado Stonehenge também. São chamados de dolmens. Vamos falar agora sobre um tópico
causador de muito rebuliço são as religiões e a fé na pré-história. Porque, claramente, a religião, a fé, como tudo no mundo, muda muito. Então, naquela época, eles eram animistas. Eles acreditavam que tudo tinha alma, tanto uma árvore, quanto uma pedra, quanto um animal, tudo tinha alma. Para eles, naquela época, tudo era divino, tudo tinha espírito. Ou então eram divindades, tipo um raio que caía do céu era uma divindade que estava ali. O fogo era uma divindade, a água era uma divindade. E começaram também a fazer as artes rupestres, aquelas pinturas maravilhosas que tem em várias cavernas. E aquelas pinturas, maioria, não era só situações do dia a dia, era muito sobre a religião deles. Eles faziam práticas religiosas com aquela tinta que eles produziam de sangue de animal, pedra colorida, madeira colorida, e faziam aquela tinta e deixavam marcado na pedra aquele ritual que tinha naquele momento. Assim como hoje a gente pega um celular e grava ali um momento ritualístico de uma religião, de uma igreja, eles também faziam, só que em pedras e com tinta muito mais arcaica, mas funcionava perfeitamente. Graças a isso a gente tem muitos registros sobre aquela época. A descoberta do fogo é algo que veio naturalmente, que nasceu, existiu através de incêndios naturais. Era um raio que caía numa árvore seca e ali queimava a árvore. E no início, em média de 1,8 milhões de anos atrás, eles começaram a cozinhar alimentos, a usar o fogo, né, como para cozinhar um alimento, para se aquecer, até para se proteger de animais. E antes disso, eles conviviam com um pouco de temor do fogo e não usavam para alimentos nem nada. Eles tinham um pouco de medo, porque o fogo era algo perigoso que vinha do céu. E como a gente já viu, né, eles acreditavam que era um espírito. E depois de um tempo, eles começaram a produzir o próprio fogo, por volta do ano de 7000 a.C. Eles pegavam varinhas e rodavam na mão, fazendo fricção em uma pedra lisa, até que saía faíscas e produzia o próprio fogo. Assim como tem muitos acampamentos hoje em dia que ainda usa isso, porque é um jeito prático e eficiente de se fazer fogo. Iniciando a idade dos metais, que foi, primeiro ela foi o cobre, o que eles descobriram primeiro o cobre, depois o bronze e só por último o ferro, que foram divididos, né, em três partes que eles descobriram. Nessa época já tinha comércio, né, de pessoas que vendiam e compravam, e eles já começavam as pessoas a brigar por terra, porque a terra era nichos muito pequenos de terra para que eles usassem. Então, já onde tipo, se um tinha uma plantação feita já, o outro queria aquela plantação porque já estava feita, porque tinha mais terra. E onde começou as brigas por terra e, consequentemente, precisou muito de armas de metal. E eles descobriram que aquecendo o metal, três tipos de metais, né? Eles transformavam em armas muito mais eficiente do que pedra. E o processo de fundição naquela época, acredita-se que começou na Turquia. Por um acaso, eles acreditam que tenha começado na Turquia, que pedaços de cobre caiu acidentalmente em brasas de uma fogueira e eles perceberam que o metal derreteu e rapidamente esfriou e ficou duro. Eles pensaram, vamos fazer algo desse negócio, né? Porque é bom. E o que é incrível é porque criar coisa do nada é algo muito impressionante. E essas ferramentas da agricultura que eles tinham era muito parecida com a da pedra, que eles ainda usavam muito a pedra. Só que agora tinha também o ferro, o cobre ou o bronze. Era feitos de madeira com até facas, facões, machados, tudo era já tinha agora
a iniciação de se usar o ferro, o que fez com que as pessoas tivessem muito mais progresso por aumentar o número de pessoas, né? Com a criação de novos ferramentas e alimentos também, né? Que tinha em quantidade abundante. Então, foi ali que começaram a fazer muitos instrumentos até revender. Foi mais ou menos na época que começou a revenda de objetos. As armas de defesa, a primeira foi a faca, que ela vem desde o primeiro período paleolítico. Ela sempre foi um dos primeiros que foi feita. Depois veio o porrete, que se utilizava muito também, que eram troncos de madeira mais grossos, né, e resistente, que é usado para bater, tanto em pessoas quanto em animais também, mas principalmente em animais. Arco e flecha veio logo depois, já no período neolítico, e por final, na idade dos metais, fizeram a espada, que era mais resistente, mais ágil e muito mais fácil de ser manejada. A arte nesse período, nos 3 períodos, é algo muito incrível de se ver que, apesar de toda a dificuldade que existia naquela época, a arte já era muito presente. Inclusive, uma das primeiras artes que foi achada nessa arte tinha até restos fossilizados do período Jurássico. Então não existe forma alguma de dizer que foi uma arte falsa. Existe restos nela do período Jurássico, da época que os dinossauros habitavam a Terra, que é essa primeira figura, que é a Vênus de Willendorf. Ela é da Áustria, ela é feita de olito, que é tipo uma pedra porosa, e foram achados várias delas já, de marfim, de ossos, e depois veio essa pintura nas cavernas, que é essa daqui em específico da imagem, é a Cueva de los Manos, de 13 mil anos atrás, na Patagônia, que fica na Argentina, há mais ou menos 9 mil anos ali atrás, que vai dar mais ou menos um período de 5 mil anos antes de Cristo, que era usado em rituais, onde eles maceravam plantas e pedra e faziam pó, colocava as mãos de quem era iniciado na vida adulta e soprava aquele pó na mão da pessoa, que formava certinho como se fosse uma tatuagem da mão na pedra, que era feita, todas essas mãos que se vê na imagem foram de pessoas que passaram da idade infantil para a idade adulta. E a última imagem, que é uma peça de bronze, que ela é da idade dos metais, ela foi achada próxima à Sérvia. Não tem nome, não achei registro, até procurei o nome dela, ele só tem peça de bronze, que foi feita no período dos metais, na idade dos metais, por volta de 3.500 a 4.000 antes de Cristo. E só agora, quase no final de uma longa jornada pela pré-história, chegamos à parte agora da escrita, quando iniciou a escrita, que era uma placa de argila, que eles usavam uma cunha, que era uma ferramenta em forma de prisma, ou de madeira ou de metal, que eles esculpiam naquela cerâmica, ainda um pouco mole, esculpiam e ponhavam para secar. E aquela era passado histórias. Eles usavam também para contar animais, quantidade de animais que tinham, ou pessoas que pagavam impostos para o chefe da aldeia ou da cidade agendar, marcavam ali qual foi a pessoa que pagou, qual a pessoa que não pagou, e foi assim que se iniciou. E também para passar conhecimento sobre agricultura, porque às vezes teriam que ir a um templo e passar aquele conhecimento pessoalmente, através da fala, para outra pessoa. E muitos desses conhecimentos ia se perdendo ao longo do tempo. Cada vez que a história era repetida, ela se modificava um pouco. Então, a partir da época que foi feito essas pedras maravilhosas, começou então a escrever nas pedras aquele conhecimento. Então, quando a próxima pessoa pegasse aquela pedra, saberia exatamente o que estava escrito e qual era aquele conhecimento passado. Foi chamado de cuneiforme, que é aquela feita por cunha, cunhada, feito por cunhas.
esculpidas, né, por Cunha, por essa ferramenta. E foi isso um pouquinho da história, foi como a história saiu, findou o pré-histórico, começou a história real, o que é muito debatido por muito historiador, porque existe relatos daquela época, tinha imagens, como a gente viu durante todo o vídeo, tinha relatos de pedras, desenhado em pedras, então tinha sim história. Então esse termo pré-história, muito historiador não gosta dele, porque aquela época já era a história propriamente dita. Então não é que a história começou a partir da escrita. Se, claro, perguntar em uma prova, a história começou a partir da escrita. Mas, para historiadores que debatem sobre esse assunto, a história sempre existiu. Então, é um debate sem fim. Mas, se for colocar em uma prova, a, a pré-história acabou com a iniciação da escrita. Ali começou a história de verdade. A invenção da roda, que foi algo muito controverso, porque são vários locais que dizem ser o autor da primeira roda de pedra. Foi mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo. Então, tem um bom espaço que as pessoas debatem muito sobre quem seria realmente o criador da roda, porque vários locais diferentes pegam esse título para si. Foi encontrado uma placa de argila redonda com a aparência de uma roda nas ruínas de Ur, na atual Iraque, onde é hoje em dia o Iraque, que datam de 3.500 anos, mas também evidências arqueológicas começaram a ser usadas. Fala que a roda foi usada mais na Eurásia, no Oriente Médio, a partir de 3.400. Então, existem três principais teorias, né, onde foi a origem. Mesopotâmia, ou no norte da Turquia, ou nas montanhas dos Cárpatos. E foi uma das maiores invenções da humanidade, porque permitiu, né, que as pessoas se locomovessem mais rápido, transportassem muito mercadoria. Então, a partir daí, o comércio em si melhorou muito, foi tipo exponencialmente maior, porque evoluiu, né? Para hoje a gente chegar onde a gente está hoje, né, com a roda atual. Mas ela já foi feita de pedra, de argila, de madeira. Inclusive, essa da foto é uma roda de madeira e era muito utilizada mesmo. E essa ferramenta que a gente vê nessa imagem é um arado. Na verdade, até pouco tempo atrás ele ainda existia, só que não da mesma forma que antigamente. Ele surgiu mais ou menos mais de 5.000 anos atrás, muito tempo mesmo. E ele foi um grande avanço, porque a invenção do arado ajudou para que as aldeias conseguissem mais alimento, plantar mais alimento, que tivesse mais produção, atividades comerciais também, né? Aumentou por aumentar o número de alimento, aumentou o comércio também. Ele era feito de madeira e na base dele era enxada uma pá e usava galhos, né, para afofar a terra e para plantar as sementes, né, onde eles iam plantando, ia fazendo aquele risco na terra e plantando as sementes atrás. E esse arado podia ser usado tipo, por humanos puxando ou animais, boi, principalmente o boi foi muito usado nesse arado. Eles amarravam, né, e usavam ele para puxar, enquanto uma pessoa atrás ficava tipo em pé pressionando o arado contra a terra para que ele abrisse mais. Mas é uma invenção também muito incrível de se inventar naquela época. Então, até agora foi uma longa jornada que a gente fizemos juntos, com um pouquinho do conhecimento sobre pré-história e objetos e curiosidades. E eu quero agradecer pela audiência e peço que se inscreva, curte e compartilhe esse vídeo. E gratidão